Fala aí pessoal, bora para mais um vídeo. E a ideia desse vídeo é comentar alguns comentários, na verdade comentários que vieram especificamente sobre uma coisa. Esses dias, o índice Bovespa, né, que é o nosso principal índice de ações, atingiu a máxima histórica. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, mas se vocês procurarem no Google, índice Bovespa atinge a máxima, Ibov atinge a máxima, vocês vão achar várias reportagens sobre isso. Mas os comentários que chegaram até mim, que vieram nas redes sociais, que vieram eu vi em fóruns de investimento, faziam menção ao seguinte: olha, o Ibovespa atingindo a máxima histórica e o IFIX andando de lado em 2024, desculpa, né? O IFIX é nosso principal índice de fundos imobiliários. Então é sobre isso que eu vou refletir com vocês aqui. Eu vou mostrar o histórico do Ibovespa, o histórico do IFIX, e eu quero trazer para vocês também um ponto de vista que é algo muito particular que eu tenho desse meu período como consultor, como analista, que a gente consegue separar o investidor que já atingiu a maturidade nos investimentos daquele investidor que ainda está patinando, aquele investidor que está tentando ainda encontrar um caminho. Beleza? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quero mostrar gráficos gerados com a ferramenta Com Dinheiro. Está aqui. E aqui o que eu fiz, tá? Eu puxei aqui o índice Bovespa, lembrando que ele é um índice de retorno total, né? Ou seja, cotações mais dividendos distribuídos no período. Qual período? Eu puxei aqui 1 de janeiro de 2011. O índice Bovespa é mais antigo do que isso, mas nesse período eu também consigo colocar o IFIX para a gente fazer algumas comparações, tá bom? Que é o nosso principal índice de fundos imobiliários. E de fato, o índice, né, o índice de retorno total, ele vem subindo e atingiu aí esses dias a máxima histórica. Atingiu um valor que não havia sido atingido até então. E os comentários foram muito em linha, tá? Mas e os fundos imobiliários, como é que ficam, né? Estão andando de lado, o que vai acontecer, etc. Antes de eu ir para os fundos imobiliários, eu vou mostrar uma curiosidade aqui para vocês, tá? O Ibovespa atingiu a máxima em real. Se a gente dolarizar o índice Ibovespa, aqui, ó, vocês vão ver que ele não atingiu a máxima histórica. Vocês devem ter ativos dolarizados no seu portfólio diversificado sempre, tá? Claro, se você está começando agora, você ainda não consegue diversificar, mas à medida que você vai evoluindo, tenha também ativos dolarizados. Invista no Brasil, invista fora ou invista no Brasil em ETFs dolarizados, etc. Porque ele vai trazer um retorno muito bom para a sua carteira ao longo do tempo. Vamos colocar aqui agora, voltar para real, né? Eu tinha colocado aqui em dólar. Vamos colocar o IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários. E eu vou mostrar para vocês a situação em 2024, né? O pessoal comentou aí do IFIX, cara. Às vezes um pouco sem noção, mas eu me preocupo muito com os comentários que são realizados em fóruns, grupos de WhatsApp, etc. Porque muitos investidores se orientam por lá, ou pelas redes sociais, ou por vídeo no YouTube, mas eles não procuram pensar muito, né? Lê e entende que aquilo é a verdade absoluta. Então eu puxei aqui agora de janeiro de 2024, 1º de janeiro de 2024, o IFIX e o índice Bovespa. Então o que a gente tem aqui, tá? O índice Bovespa em verde, tá? Então você vê que ele caiu bastante esse ano e de fato se recuperou. E o IFIX, né, que é o nosso índice de fundos imobiliários, o principal índice de fundos imobiliários, andando praticamente de lado. Beleza? Ele já teve num patamar maior, tá? Mas quando a gente olha no começo do ano aqui, em relação ao começo do ano, os dois estão positivos. O Ibovespa hoje em 2,56 e o IFIX em 2,05. Hoje, quando, Danilo, eu puxei isso aqui do dia, eu tô gravando aqui dia 22, tá? Então é isso aí, 22 de 2024 são dados até 22, não sei quando você vai assistir esse vídeo. Então, de fato, os fundos imobiliários estão andando de lado. Agora, vamos mostrar o IFIX e o Ibovespa, né, os fundos imobiliários e as ações, principal índice de ações, desde 2011, que é quando a gente tem os dados aí dos FIIs. E vocês vão ver a surra que os fundos imobiliários dão nas ações. Deixa ele abrir aqui. Tá abertinho. Opa, uma coisa não abriu. Pera aí, opa, fiz errado aqui. Vamos lá, o Ibov e IFIX. Então aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem o IFIX, que é o nosso principal índice de fundos imobiliários na linha verde, e o índice Bovespa, nosso principal índice de ações, na linha azul, desde 2011. Por que desde 2011, Danilo? Porque a gente precisa puxar desde que existe o mais recente, né? Não adianta eu puxar do mais antigo. Então eu coloco ali os dois partindo do mesmo ponto, de janeiro de 2011, e faço a comparação de longo prazo. Lembrando que longo prazo é sempre 7 a 10 anos aí para frente
é onde deve estar os ativos de bolsa de valores, esse deve ser o foco. E aí vocês podem observar aqui que o IFIX dá uma surra no Ibovespa, nosso principal índice de ações, tá? Não é o melhor índice de ações, e não quer dizer que os fundos imobiliários são melhores do que as ações. Quer dizer que os fundos que compõem o IFIX, que não necessariamente são os que estão na sua carteira, performaram melhor do que as ações que compõem o Ibovespa. Não necessariamente melhor do que, não necessariamente as melhores ações, não necessariamente as ações que estão na sua carteira também. Tá? Por isso que a gente sempre vai tentar montar uma carteira que performe acima dos índices. E sempre carteira diversificada, já vou falar mais sobre isso. Mas não é sobre o que é melhor, isso é cabeça de iniciante. A gente vai investir baseado em objetivos, eu vou falar sobre isso para vocês. Mas o que eu quero mostrar é que no prazo correto, a performance dos fundos imobiliários são excelentes. E não estar performando bem em alguns meses não quer dizer nada. Assim como se estivesse performando muito bem em poucos meses, a gente poderia atribuir ao fator sorte, porque a performance de fato a gente vai perceber no longo prazo. Agora eu coloquei aqui o IDIV também, tá? Que é mais um índice de ações, que é o índice das ações boas pagadoras de dividendos. Vocês vão ver que ele tem uma performance bem melhor do que o Ibovespa. Tá? Ao longo dos anos, vocês vão ver aqui, ó, azul claro, o IFIX, verde, o IDIV. Em vários momentos ele está abaixo, mas em outros ele está acima. Agora, por exemplo, ele está um pouco acima. Tá? Mas no longo prazo vale muito ter ações de dividendos e fundos imobiliários. Os dois vão trazer bom retorno aí para sua carteira. E aqui a gente tem as ações do Ibovespa. Né? Nesta composição, nesta alocação, não foi uma boa performance de fato. Aí ao longo dos anos, pouco importa se está batendo máxima em reais ou não. Então, assim, esse comentário que a galera andou fazendo não tem o menor cabimento. Por que o índice Bovespa tá subindo esse ano e o IFIX andando de lado? Não tem o menor cabimento. Isso mostra que quem fez esse tipo de comentário, ou quem lê e entende que é isso mesmo, ele tá com a visão assim, ele não tá olhando de maneira ampla. Eu estava comentando com vocês aqui no comecinho do vídeo sobre esse ponto, esse divisor de águas que eu entendo que um investidor ele atingiu maturidade nos investimentos. Tá? Eu dou consultoria desde 2011, sou analista certificado há 3 anos já, então hoje eu tenho a minha casa análise, tenho a minha consultoria personalizada, né, a nossa Wealth, todos os links estão aqui embaixo, inclusive, se quiser investir com a minha ajuda, mas por essa minha experiência, essa opinião minha, tá pessoal, o que eu percebo ali que é a virada de chave do investidor? É quando ele começa a investir por objetivos e não focado em produtos. O que é investir baseado em objetivos? Eu quero me aposentar. Quando? Daqui a 20 anos. Então eu preciso de ativos geradores de renda. Então para esse objetivo eu vou ter fundos imobiliários, eu vou ter ações de dividendos, posso ter ativos no exterior que pagam dividendos também, posso ter renda fixa, devo ter renda fixa, com certeza, beleza. Então eu montei um portfólio para esse objetivo. Qual o prazo? 20 anos. Pouco importa se está subindo ou descendo agora no curto prazo. Eu tenho que focar nos fundamentos dos ativos que eu estou comprando, porque é isso que vai fazer com que eles performem bem no longo prazo. Eu mostrei para vocês o gráfico do IFIX, né? Qualquer gráfico, vou até voltar aqui rapidinho. Qualquer gráfico, pessoal, ele tanto faz, aí pode ser o IFIX, o IDIV, né? Vamos descer aqui a tela deu uma subida. Qualquer um aqui, a gente tem o índice Bovespa, o IFIX, o IDIV, ele não cresce em linha reta, né? Ativos negociados em bolsa são zigue-zague. Então tem vários momentos de queda, Ninguém chega aqui se desistir em cada queda. Tá, aqui foi a pandemia, por exemplo. Se o cara, olha aqui foi a recessão do governo Dilma, o tempo que isso aqui andou para baixo. Cara, se o investidor desistir a cada queda, ele tá fazendo tudo errado. Ele não vai conseguir atingir os objetivos dele. Então, para esse objetivo de longo prazo, para aposentadoria, ativos geradores de renda, beleza. Mas você também vai ter outros objetivos, todo mundo tem. Você tem o objetivo de trocar de carro daqui a 2 anos, por exemplo. Aí, de repente, você pode colocar num Tesouro Selic. Você tem a sua reserva de emergência, que é outro objetivo. Pode ser um Tesouro Selic também, pode ser um CDB, de bancão de preferência, né? É importante que tenha liquidez diária. Então você vai montando o seu portfólio. Eu quero mudar para os Estados Unidos, eu quero viajar para a Disney daqui a 1 ano e meio. Eu vou dolarizar ali uma parte do meu portfólio. E é assim que as pessoas que, na minha visão, atingiram a maturidade dos investimentos, investem. Você não investe em qualquer coisa para juntar qualquer valor para depois você ver o que vai fazer.
Porque tudo tem prazos diferentes, tem riscos diferentes e necessitam que sejam utilizados instrumentos diferentes, né? Instrumentos de investimento diferentes. E o investidor que não atingiu a maturidade ainda, que está aprendendo, né, que está patinando, e às vezes está batendo cabeça até, é aquele cara fácil de identificar. Ele fica com aquilo na cabeça assim, agora é hora de comprar o quê? O momento tá bom para quê? Será que é o momento de investir nisso? Será que é o momento de investir naquilo? Cara, nós estamos falando, por exemplo, vou trazer aqui para os fundos imobiliários, né? Apesar da nossa empresa que ajudar você a investir em tudo, eu sou o analista responsável por fundos imobiliários, acabo falando mais de fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele deve estar naquela fatia do seu portfólio diversificado com foco no longo prazo, geração de renda. Então pouco importa o curto prazo, não é o momento agora. Você precisa de 15, 20 anos comprando para acumular cotas suficientes para gerar um patrimônio grande lá na frente que pague uma excelente renda. E você não vai comprar tudo isso no momento, no melhor momento. Então essa pergunta, é o melhor momento? É a que identifica claramente o cara que está perdido. E esse investidor acaba sendo um prato cheio para péssimos profissionais de investimentos, que tem alguns comissionados em cima de produtos que estão pouco se lixando para seus objetivos e acabam empurrando aí produtos ruins, que talvez nem fazem o menor sentido para aquilo que você está pensando em atingir, né? Então, a minha sugestão é essa: defina objetivos claros e pense o que você vai ter para cada tipo de objetivo. Claro que terão prioridades, né? A reserva de emergência é prioritária, a aposentadoria é algo que está na cabeça de todo mundo em algum momento, né? Viver de renda, a independência financeira, a mesma coisa, né? Às vezes quando a gente fala aposentadoria, o cara imagina um velhinho lá, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Aquele momento que você vai viver de renda, isso vai ter que acontecer. Então isso está na carteira de todo mundo. E aí você vai montar o seu portfólio baseado em objetivos. Beleza? Fez sentido para você? Comenta aí embaixo o que você achou. Não deixe de se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram, @DaniloG Bastos. Se quiser me ajuda para investir, ações, fundos imobiliários, renda fixa, ativos no exterior, os links estão aqui embaixo. Se você quiser participar da nossa consultoria personalizada, onde um consultor vai estar à sua disposição para traçar a melhor estratégia para você atingir seus objetivos, a gente também oferece esse serviço através da Ticker Wealth. Inclusive, se você tiver mais de 300 mil reais investido no banco ou na corretora, basta me chamar no Instagram, que está aqui embaixo, que eu coloco um consultor de graça para dar uma segunda opinião sobre a sua estratégia de investimentos. Aí você vai entender melhor um pouquinho como funciona. Basta ter mais de 300 mil investido, me chamar no Instagram e eu falo contigo lá direto. Beleza? Grande abraço aí, até a próxima.